Boa noite, meus irmãos. Vamos começar nosso texto de hoje falando sobre o Salmo 15, ok? Nossa reflexão do Salmo 15. E o tema é o cidadão dos céus, ok? Vamos primeiro ler o texto do Salmo 15 e depois partir para a nossa reflexão. Diz assim a palavra do Senhor. Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? Aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo, que de coração fala a verdade e não usa a língua para difamar, que nenhum mal faz ao seu semelhante e não lança calúnia contra o seu próximo, que rejeita quem merece desprezo, mas honra os que temem o Senhor, que mantém a sua palavra mesmo quando sai prejudicado, que não empresta o seu dinheiro visando lucro, nem aceita suborno contra o inocente. Quem assim procede nunca será abalado. O Salmo 14 e o Salmo 15, eles se complementam, né? A gente viu o Salmo 14 já há um tempinho, né? E a gente estudou lá no versículo 1, né? Que o tolo diz em seu coração que Deus, ele não existe. O versículo 2 diz que o Senhor olha dos céus para os filhos dos homens para ver se alguém que tenha entendimento, alguém que busca a Deus, alguém que possa então ir para o céu. Ele diz então que todos estão corrompidos, não há um justo sequer, não há quem faça o bem. E no Salmo 15, ele mostra o que Deus espera dos seus filhos, para que eles possam entrar no céu. A pergunta inicial que ele faz então no versículo 1 é: Senhor, então, se nenhum é justo, se não há quem busque a Deus, se não há quem faça o bem, então quem habitará no seu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? Ele faz então essa pergunta inicial, com certeza pensando em si mesmo e também pensando em ensinar ao povo. A pergunta dele é a mesma que todos nós fazemos um dia, pelo menos fizemos algum dia. Quem pode habitar com o Senhor? Quem pode ir para o céu? Você com certeza já se perguntou, antes de ser cristão, né? Se perguntou se você poderia, de fato, ir para o céu. Talvez essa seja a sua dúvida ainda hoje. Senhor, eu posso ir para o céu? Como que eu posso ter certeza de que eu posso ir para o céu? O santuário e o santo monte aqui representam o céu, a habitação do Senhor. É a dúvida que é sincera. Quem pode estar com o Senhor? Salmo 24, 3 e 4, ele faz a mesma pergunta. Quem poderá subir ao monte do Senhor? Quem poderá permanecer no seu santo lugar? Aquele que tem mãos limpas e coração puro, que não recorre aos ídolos, nem jura por deuses falsos. A intenção desse salmo não é de excluir as pessoas que não têm essas qualificações, mas de incentivar a todo Israel a buscar essas qualificações para poder entrar com liberdade na presença de Deus. E é sobre essa perspectiva, então, que nós devemos estudar esse salmo. Não é com uma qualificação, somente esses que fazem essas coisas podem entrar no céu, mas sim de incentivar o cristão a buscar as qualificações para entrar com liberdade na presença de Deus. Ele responde isso, então, com 6 características daquele que pode entrar no céu. Nós vamos olhar para essas 6 características e pensar, será que nós temos buscado, de fato, ser assim, como cidadãos, como aqueles que representam aqueles que vão entrar um dia nos céus? Versículo 2, então, do 2 ao 5, ele traz a sua resposta, as características. Primeiramente, ele diz que aquele que é cidadão do céu, ele é íntegro e justo. Versículo 2, a primeira parte, diz, então, aquele que é íntegro em sua conduta e que pratica o que é justo. Essas 2 características, elas resumem todo o restante. O interessante é que Davi ele está mais preocupado com as características morais do cidadão do céu do que com as características cerimoniais. Então, a primeira característica moral, né, daquele que é justo, daquele que pratica a justiça, é que de coração ele fala a verdade. O versículo 3 diz que ele não usa a língua para difamar, que nenhum mal faz ao seu semelhante e não lança calúnia contra o seu
próximo. Ele fala então a verdade de todo o coração, ele não fala mal de ninguém, ele não prejudica o seu próximo em momento algum ele quer prejudicar o seu próximo com a sua língua, ele não diz mentiras contra o seu vizinho, contra o seu próximo, para o prejudicar. Como diz Tiago 3, versículo 6, diz assim: assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade, colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso da sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Nós devemos então ter o controle da nossa língua. Versículo 4 e versículo 5 também diz que nós devemos ter o controle da nossa vida. Diz assim, que rejeita quem merece desprezo, mas honra os que temem o Senhor, que mantém a sua palavra, mesmo quando sai prejudicado. E a primeira parte do versículo 5 também diz que não empresta o seu dinheiro visando lucro, nem aceita suborno contra o inocente. Então nós encontramos 3 características aqui daquele que tem um controle da sua vida. Primeiro, ele honra a quem merece, ele não fica bajulando quem não merece, ele elogia quem realmente é justo. Existem muitas pessoas que ficam bajulando pessoas que não merecem elogios, não merecem realmente nós falarmos para a pessoa que ela é uma pessoa boa, que ela é uma pessoa honesta, porque de fato ela não é. E muitas vezes, principalmente no trabalho, as pessoas têm o costume de ficar bajulando o seu chefe, bajulando a pessoa que está superior a ela, simplesmente para poder receber alguma coisa em troca. E o texto é bem claro para nós, que diz que rejeita quem merece desprezo. Então ele rejeita quem merece desprezo, mas ele honra quem realmente merece. Ele honra aqueles que temem o Senhor. Então nós devemos ser sinceros, mesmo que sejamos prejudicados, mas devemos ser sinceros em elogiar quem de fato merece. A segunda parte também do versículo 4 diz, a segunda característica aqui, que ele mantém a sua palavra. Ele não sai mesmo quando sai prejudicado. Então ele promete aquilo que ele faz, ele mantém a sua palavra, ele usa a sua palavra, usa a sua língua para de fato dizer, olha, se eu disse que eu vou fazer, então eu vou cumprir, e de fato ele vai e cumpre. Será que nós somos assim? Será que você é assim? Será que você cumpre aquilo que você promete? E o versículo 5, então, a primeira parte, diz que ele não empresta dinheiro injustamente. Parece que ele muda um pouco aqui o assunto sobre a língua, mas que tem a ver também no sentido de dar a palavra, de emprestar o dinheiro. Ele diz que não empresta o seu dinheiro visando lucro, nem aceita suborno contra o inocente. Emprestar dinheiro não é um problema. Nós encontramos na Escritura vários versículos a respeito de emprestar dinheiro. O problema é você ficar cobrando juros caso a pessoa não devolva. O problema então aqui não é simplesmente simplesmente emprestar dinheiro. O problema é você emprestar dinheiro já pensando que você vai ganhar em cima disso. Então, é claro, não tem problema você trabalhar em um banco, não tem problema até mesmo você emprestar o seu dinheiro e dizer, olha, se você não me devolver, eu vou cobrar 10%, vou cobrar 15%, sei lá como for. O problema não é esse. O problema é você ficar emprestando dinheiro já avisando o que você pode ganhar em cima disso. Por quê? Porque dessa maneira, desse pensamento, já é pensando em como prejudicar aquela pessoa que você emprestou o seu dinheiro. Existem muitos provérbios que dizem que se você for emprestar o seu dinheiro, nem empreste, dê o seu dinheiro. Empreste já pensando que a pessoa pode ser que não devolva para você. Então não pense em ganhar dinheiro emprestando, porque isso é de fato desonestidade. Êxodo 22, versículo 25, complementa isso, que diz assim, se fizerem empréstimo de algum valor a alguém do meu povo, a algum necessitado que viva entre vocês, não cobrem juros dele, não emprestem visando lucro.
Então, principalmente se você for emprestar dinheiro para algum irmão na fé, para aquele irmão que está passando por necessidade, você sabe que ele precisa daquele dinheiro para comprar o seu pão do dia, para poder viver, para poder comer, nem empreste dinheiro, doe àquela pessoa, dê, não vise lucro quanto a isso, mas ajude o seu próximo. E a conclusão, então, que ele faz no final do versículo 5, ele diz, então, que quem assim procede nunca será abalado. A estabilidade na vida é algo muito bom. A questão é em quem nós confiamos para essa estabilidade. Se você confia em Deus, então você não será abalado. Se você confia em si mesmo, logo você vai ser abalado. É por isso que o Salmo 55, versículo 22, ele complementa dizendo: entreguem as suas preocupações ao Senhor, e Ele os susterá. Jamais permitirá que o justo venha a cair. Para resumir, então, a nossa reflexão dessa noite, nós podemos, então, concluir que na presença do Senhor habita quem vive em justiça e em amor. Na presença do Senhor habita quem vive em justiça e amor. Todos nós podemos entrar no céu? Quem tem essas características? Quem pode ser considerado justo dessa maneira como é apresentado aqui? Ninguém. Ninguém, a não ser Cristo Jesus. Salmo 25, versículo 8, diz que bom e justo é o Senhor, por isso instrui os pecadores no caminho. Então esse salmo não é para nos tirar do céu, mas é para nos colocar ao céu, para que nós possamos entender que o Senhor é bom e justo, que Cristo Jesus é bom e justo, e por isso Ele nos instrui para que nós possamos entrar no caminho, para que nós possamos entrar no céu. Para encerrar, o Salmo 15 não é apenas um conjunto de regras, mas um convite para uma vida transformada pela presença de Deus. Podemos concluir, então, que devemos saber que por nós mesmos não podemos alcançar essa justiça. Nós mesmos não podemos ser sábios dessa maneira, ser justos, praticar essa justiça, sermos íntegros, como ele coloca aqui. Por isso nós precisamos de Cristo Jesus para sermos justificados. Que nós possamos olhar então para essas características e entender: eu preciso somente da graça, eu preciso da misericórdia de Cristo Jesus para me salvar, para que eu também possa entrar no céu e para que aqui na terra eu possa praticar todas essas justiças que vimos então essa noite. Amém? Vamos orar? Vamos encerrar esse momento orando ao Senhor. Pai querido, muito obrigado a Deus, porque por nós mesmos nós não podemos entrar no céu. Não há um justo sequer, não há quem busca Deus. Mas, ó Pai, este salmo realmente nos ajuda a refletirmos como está o nosso coração, se de fato somos íntegros em nossa conduta, se de fato praticamos a justiça. Ó Pai, nos ajude a guardarmos a nossa língua de difamar, nos ajude a guardar a nossa língua de não lançar calúnia, contra o próximo. Nos ajude, ó Pai, a honrar aqueles que temem ao Senhor. Nos ajude também a ter o controle das nossas vidas, a manter a nossa palavra, mesmo quando saímos prejudicados. Nos ajude também a ter o controle do nosso dinheiro, daquilo que o Senhor tem nos dado, a de fato vivermos como justos, mesmo quando ainda não estivermos no céu, mas já aqui com Deus, nós possamos viver como justos e não emprestar o nosso dinheiro visando lucro, mas simplesmente doar àqueles que precisam de nossa ajuda. Ó Pai, obrigado porque o Senhor nos garante que se nós vivemos em justiça, nós não seremos abalados. Por isso pedimos, ó Pai, que o Senhor nos ajude a vivermos como justos nessa terra. Ó Pai, nos guarde de qualquer mal que possamos praticar. É o que oramos em nome de Cristo Jesus. É o que oramos em nome de Cristo Jesus. Amém.